Olá, paz! Hoje é o nosso quarto dia, estamos no quarto capítulo do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Tem sido um tempo muito precioso, Deus tem nos conduzido e tem sido, sim, uma oportunidade de muito crescimento. O Espírito Santo tem nos proporcionado isso. Hoje, no quarto capítulo, nós vamos meditar no nosso devocional sobre o que o Rick Warren traz, a sua percepção sobre a eternidade. Por isso o capítulo 4 é Criado para ser eterno. Se nós pensássemos mais na eternidade, nós viveríamos mais atentos e fazendo menos questão por coisas tão banais. Eu acho que a maior parte dos seres humanos não pensa na eternidade. A maior parte não consegue refletir sobre a eternidade. Entendo que é por isso que o sábio Salomão, ele diz que é melhor numa casa onde há pranto, onde há luto, do que numa casa onde há festa. Salomão estava convidando todos para refletir sobre a eternidade. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele nos diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 4 da carta de Tiago: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago está falando sobre esse hedonismo que controla e domina a mente humana. E tudo isso se dá porque o ser humano não consegue entender o quão breve é a nossa vida aqui nessa terra. O quão breve e rápida é a nossa vida nessa terra. Quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei e depois fui assistir a mensagem do pastor californiano Francis Chan, uma mensagem dublada, só está uma parte dela no YouTube, chamada Acorda. Ele ministra essa mensagem segurando uma corda bem grande e na ponta da corda tem uma fitazinha vermelha e ele faz uma ilustração mostrando que aquela partezinha ali de uma corda que estava praticamente rodando toda a igreja, aquela partezinha pequenininha ali, tamanho praticamente de um dedo indicador, era a nossa vida aqui na Terra. E o resto era tudo a eternidade. Ah, gente, se as pessoas refletissem mais sobre como Deus nos criou para sermos eternos, as pessoas se preocupariam mais com o seu propósito, que é como o Tiago diz, né? Que as pessoas estão matando, invejando, fazendo guerras, cobiçando coisas. O Francis Chan, ele traz essa reflexão, né? Que às vezes nós somos consumidos por esse afã, por esse desejo de gastar tudo numa porção de décadas que a gente vai viver aqui. Enquanto ele ministrava isso, eu fiquei pensando, imagine, gente, no máximo nós vamos viver 10 décadas. No máximo 12 décadas. A maioria vai viver menos que isso. E nós estamos guerreando, nós estamos negligenciando o perdão, nós estamos fazendo questão por questiúnculas, sem nos lembrarmos que Deus nos criou para sermos eternos. É isso que o Rick Warren traz nessa abordagem do capítulo 4. Eu quero pedir licença a vocês para ler essa parte, porque eu acho importantíssima, eu acho de suma importância essa parte aqui do capítulo 4, que diz assim: um dia nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro corpo como casa.
A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. É a isso que Jesus se referiu quando em João 14 diz que ele foi nos preparar moradas. Não tem a ver com residências não, tá, gente? Eu já vi pastores dizendo isso. Olha, já imaginou no céu você morar numa mansão toda de ouro? Não, está falando sobre uma nova morada espiritual que é transcendental. É isso que vai comportar o nosso espírito de eternidade a eternidade a eternidade. E onde nós vamos passar, onde nós vamos viver, o que vai ser definido é como nós estamos vivendo a nossa vida aqui nessa terra. O que vai definir é como nós estamos vivendo a nossa vida aqui nesse mundo. E aqui na terra nós temos muitas opções de escolhas. O Rick Warren fala sobre isso, né? De que aqui na terra a gente tem a opção de escolher várias coisas, mas na eternidade só existem duas opções: ou o céu ou o inferno. E a definição de um ou de outro é feita a partir das escolhas e da vida e o propósito de vida que a gente decidiu viver aqui, nessa breve temporada, nessa casa que é passageira. Isso assusta, não assusta? Deveria assustar. Deveria assustar para quem não consegue entender ainda o propósito de viver segundo a vontade de Deus. Deveria de fato assustar aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Porque é só Ele. O caminho é só Ele. A verdade e é só Ele. A vida. E nós precisamos parar para pensar mais nisso. À luz da eternidade, as nossas escolhas são definitivas. À luz da eternidade, só existe céu e inferno. À luz da eternidade, só existe o caminho estreito e o caminho largo. E nós deveríamos pensar mais nisso. Nós deveríamos pensar, refletir mais nesse assunto. A maioria está vivendo, como disse o Senhor Jesus, né? Como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Pois é, o nosso relacionamento com Deus determinará o nosso relacionamento na eternidade, se com Deus ou não. É através de Jesus que nós recebemos o passaporte para passarmos a eternidade com Deus. Aqueles que rejeitam Jesus, estes também estarão rejeitando uma eternidade com o Senhor. Eu quero convidar você para a gente orar, porque Deus nos criou para sermos eternos. Então a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida deveria se resumir a pensar na eternidade, vivendo aqui já como o início dessa eternidade, porque já é o início, tá? Não tem duas vidas. Vamos imaginar que a gente passe aqui 8 décadas, 10 décadas, 12 décadas. Isso já é parte da vida eterna. Da vida eterna com Deus ou não. Então, como diz o Rick Warren, né? Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais do que poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre e suas decisões permanecem eternamente. Amém. Vamos orar e nos prepararmos todos os dias mais e mais para, como diz a palavra de Deus, nos encontrarmos com o Senhor, o nosso Deus. É assim que diz a palavra, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Vamos pensar mais na eternidade, gente. E vamos orar. Obrigado, meu Deus, te agradeço.
riquíssima oportunidade de pensarmos na nossa vida, nessa breve etapa de algumas décadas aqui no mundo que vivemos e também em toda a eternidade que nos aguarda. Ah, meu Deus, conduzimos o nosso coração para pensarmos todos os dias na eternidade e que a nossa vida seja pautada e moldada por isso. No nome de Jesus eu te peço, guia-nos todo dia, todo tempo, para perto de Ti. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Recomendo você a ter um tempo a mais, tá? De oração, tenha a sua oração individual, fale com Deus, fale com o Espírito Santo e sinta a presença do Espírito Santo na sua vida e seja confortado e cheio do Espírito Santo. Deus abençoe, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.